tudo o que tem, seus bens mais preciosos e até mesmo a sua própria vida, do que perder a presença de Deus, do que negar a Cristo. Eu comecei a meditar nisso e a pensar sobre isso, e logo veio a resposta para mim, que é muito simples, é simplesmente a transformação de alguém. Quando alguém é transformado por Cristo, esse alguém, ele consegue perceber que todos os seus bens mais preciosos, que tudo o que tem não vale nada, porque Cristo é a recompensa. E quem escreveu essa carta foi Paulo, e Paulo, o testemunho dele de conversão foi algo muito lindo. Paulo, ele estava em um cavalo a caminho de Damasco, quando uma grande luz veio dos céus e derrubou ele daquele cavalo. E aquela luz perguntou para ele por que ele perseguia a Jesus Cristo. E Paulo ali, em meio àquela confusão, ele perguntou: quem é você? E aquela luz responde: eu sou Jesus Cristo de Nazaré, aquele a quem você persegue. E a gente consegue perceber que aquela luz ofuscou Paulo, que Jesus Cristo, ele fascinou Paulo com a sua beleza, e depois desse encontro que Paulo teve com Cristo, ali ele nunca mais foi o mesmo. E a gente consegue ver adiante disso que Paulo, ele ficou cego por 3 dias, e durante esses dias, Deus, ele usa um homem chamado Ananias para que Paulo fosse curado e para que ele voltasse a enxergar, E quando Paulo é curado, a Bíblia nos fala que algo como escamas caíram dos olhos dele. Porém, aquelas escamas, a gente consegue entender que não eram somente escamas naturais que caíram de seus olhos, mas sim escamas espirituais. Aquelas escamas impediam Paulo de ver a Cristo, impediam Paulo de entender quem era Deus, quem era Jesus. Porque Paulo, como a gente leu, ele era um fariseu, ele conhecia as Escrituras muito bem, ele era, vamos dizer assim, um grande teólogo daquela época, então ele sabia muito da palavra. Mas mesmo ele tendo um vasto conhecimento sobre as Escrituras, ele era cego espiritualmente. Paulo, ele tinha o conhecimento do Deus das Escrituras, do Deus da lei, mas ele não tinha o conhecimento do próprio Deus. Ele conhecia o Deus da lei, mas ele não conhecia o Deus da graça, o Deus do amor. Ele estava preso na sua religiosidade. Mas quando as escamas de seus olhos caíram, os olhos espirituais dele foram abertos. Então, a partir de Paulo olhar para Cristo, ele foi transformado. E quando nós olhamos para Cristo, nós também somos transformados. Eu creio que a maioria aqui já teve encontro com Cristo, mas quem ainda não teve, eu declaro que em nome de Jesus você vai sair daqui transformado. E eu queria dizer que mesmo talvez você já tendo uma certa intimidade aí com Jesus, você já tem experimentado no profundo dele, ele sempre tem algo novo para liberar sobre a sua vida. Sempre tem coisas novas que ele quer acrescentar mais e mais todos os dias. E nessa noite ele quer revelar a você uma outra face dele que você ainda não contemplou. Uma outra parte dele, uma outra beleza que está nele, que você ainda não pôde contemplar, ainda não conseguiu ver, não conseguiu entender. E eu queria que nesse momento vocês fechassem os seus olhos e fizessem como uma oração ao Senhor, de abrir realmente o coração nesse momento. Eu quero que vocês repitam comigo. Jesus, qual a beleza que existe em você, que eu ainda não contemplei? Senhor, abre os nossos olhos nessa noite aqui, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, que cada um aqui, Senhor, possa ver, Jesus, o Senhor nitidamente, Pai. Que ninguém saia dessa noite, Senhor Deus, sem contemplar a sua beleza mais nitidamente, Senhor. Em nome de Jesus. Que as escamas, Jesus, que estão nos olhos, Senhor Deus, caiam, Deus, nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, essa é a minha oração, Pai. Quando nós falamos de contemplar a beleza de Cristo, de conhecer a Ele, nós podemos pensar no nosso relacionamento com Ele. Muitas vezes nós já conhecemos, nós já nos relacionamos com Ele, já temos uma certa intimidade, enfim, e temos ali aquela fome, aquela sede de conhecê-lo, mas acredito que todos aqui já passaram por alguns momentos da sua vida em que se deparou com certos impedimentos, de eu quero conhecer a Cristo, eu tenho fome, eu tenho sede, mas eu não consigo, eu não sei porquê. E muitas vezes esses impedimentos que a gente pode se deparar
né, que a gente sente às vezes que nos impede de nos achegar a Cristo, são escamas que estão em nossos olhos. E essas escamas, elas só podem cair através da lapidação, através de um transformar de Cristo em nossas vidas todos os dias. Paulo, por exemplo, as escamas que cegavam Paulo eram escamas de religiosidade. Ele conhecia muito da palavra, mas ele não conhecia o Deus da palavra. E durante as nossas vidas nós vamos precisar que as escamas venham caindo, né? E para isso vai ter que haver renúncias, vão ter que haver uma lapidação mesmo nos nossos corações. E para isso o Espírito Santo precisa sondar os nossos corações para que Ele aponte, para que Ele mostre as coisas, as escamas que estão nos nossos olhos, que nos impedem de olhar para Ele nitidamente. Então, a partir de quando as nossas escamas forem caindo, nós vamos conhecer mais e mais a Cristo. E eu listei, vamos dizer assim, 3 estágios das quedas das escamas em nossas vidas. O primeiro estágio é quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Aquela primeiro encontro que nós entregamos a nossa vida para Ele, reconhecemos Ele como o nosso único, suficiente Salvador. Nesse primeiro estágio, a gente consegue entender quem é Jesus, e as escamas que nos impediam de entender o amor dEle, de conhecer o amor dEle, o que Ele fez por nós, essas escamas caem. O segundo estágio é quando Jesus abre os nossos olhos para que a gente consiga abandonar o velho eu, para que a gente venha abandonar as velhas práticas pecaminosas, enfim, aquele processo de conversão. E o terceiro estágio é quando nós já estamos ali no íntimo dEle, já estamos conhecendo, contemplando Ele. E só que à medida que a gente vai contemplando Ele, a gente começa a olhar para dentro de nós e percebemos que existem coisas que não estão certas. A gente começa a perceber que existem escamas que nos impedem ainda de ver Ele, de realmente entender quem Cristo é. E porque quanto mais nós olhamos para Cristo, a gente consegue olhar para dentro de nós e ver, opa, eu não estou tão parecido assim com Ele, por isso eu preciso me parecer mais e mais. E muitas vezes essas escamas vão precisar cair através de renúncias. Coisas que muitas vezes podem ser até lícitas, como qualquer coisa que você pensar aí que você faz, enfim, ouvir músicas, enfim, pessoas, que são coisas que a gente às vezes pensa que, não me afasta de Jesus, mas também não me aproxima de Jesus. E também existem coisas do nosso caráter, como orgulho, como justiça própria, enfim, essas pequenas coisas que a gente pode às vezes pensar que, mas não dá nada, mas que nos impede de nos achegar perto dele. E assim a gente vai caminhando. A gente nunca vai conseguir ser perfeito, né? Mas a gente caminha nessa lapidação, nessa mudança, até que ele venha. E para que a gente consiga, manter essa caminhada com Ele, nós precisamos estar enxertados em Cristo. A palavra enxertar, ela significa estar fixado, preso, sabe? Você está totalmente imerso em algo, enfim, você está grudado ali com Jesus. E é isso que nós precisamos estar, enxertados em Cristo, fixados, sabe? Imersos nele, agarrados nele mesmo, sabe? E para isso nós precisamos contemplá-lo. Quanto mais nós contemplamos a Cristo, mais nós nos apaixonamos, mais a gente vai querer desejar estar na presença dEle, buscar Ele. É como você pensar quando uma pessoa se apaixona. Quando uma pessoa se apaixona por alguém, ela quer conhecer essa pessoa, quanto mais olha para essa pessoa, mais vai gostar dessa pessoa, e assim vai querer conhecendo ela mais e mais. E assim precisamos estar com Cristo. Quanto mais conhecemos, mais nos apaixonamos e mais queremos conhecê-lo. E assim nós precisamos ser fascinados por Cristo. Nós jamais podemos nos cansar de buscar a Cristo. Jesus, Ele tem um amor que é imensurável, que a gente não consegue, a nossa mente humana é muito limitada para entender a sua grandeza. Alguém que veio nesse mundo um dia para morrer pelos nossos pecados, mesmo sabendo que iríamos rejeitá-lo, que nós iríamos falhar todos os dias, mas mesmo assim, Ele se entregou e nos amou. É um amor que, para as pessoas de fora, para as pessoas do mundo, muitas vezes é impossível de entender. É uma graça que não dá para a nossa mente humana, muitas vezes, entender isso. Assim como a grandeza de Cristo também é impossível de entendermos. Ele é grande, Ele é imenso, a gente não consegue descrever Jesus somente em uma palavra. Seria muito egoísta da nossa parte a gente querer dizer que não, Jesus é isso. Porque se a gente
achar que já conhecemos Jesus o suficiente, a gente não pode, sabe, pensar que eu já conheço Ele totalmente. Não, porque Ele é grande. Porque sempre tem algo novo dEle que a gente precisa conhecer, né? Eu costumo dizer que existem faces de Jesus que precisamos conhecer, que precisamos contemplar, que precisamos buscar. Então, que a gente não venha jamais dizer que já conhecemos a Cristo totalmente. Que a gente possa todos os dias ter um coração humilde e dizer: eu não conheço Ele completamente, por isso eu quero conhecê-lo mais e mais. E quando acharmos que já conhecemos Ele, que a gente venha perceber que não, eu não conheço nada, eu preciso ir mais fundo, eu preciso conhecê-lo de uma forma mais íntima. Nós precisamos, todos os dias, nos perguntar para Jesus: Jesus, quais são os segredos do seu coração que eu ainda não conheço? Qual é a beleza que existe em Ti que eu ainda não contemplei, que eu ainda não enxerguei, que eu ainda não consegui ver? Nós precisamos querer ser achados nele. Quero conhecer a Cristo e ser achado nele. Essa tem que ser a oração do nosso coração. Quero ler novamente Filipenses 3:10, que diz: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. Essa precisa ser a nossa oração. Que Jesus venha abrir os nossos olhos para que a gente venha contemplar a beleza dEle mais nitidamente. Quando nós falamos de contemplá-lo, de sermos achados nele, quando nós falamos disso, nós precisamos entender que também a gente precisa se esvaziar de nós mesmos. Porque a gente não pode querer ser cheio dele, querer ser achado, né, em Jesus, enfim, a gente não pode querer isso se a gente está cheio do nosso eu, do nosso ego, das nossas paixões. Nós precisamos nos esvaziar todos os dias das nossas próprias vontades, de tudo aquilo que a gente ama. E por isso, essas escamas precisam cair, porque as escamas nos impedem de sermos cheios dele. As escamas nos impedem de nos achegar a ele. Paulo, ele renunciou, como eu falei, a sua religiosidade, o seu conhecimento, o seu orgulho. Com certeza, foi muito difícil para Paulo, porque ele era alguém influente, ele era alguém que as pessoas respeitavam, era alguém que tinha muito conhecimento, enfim, mas Paulo percebeu que aquilo era perda, que aquilo não valia a pena, somente o reconhecimento de homens. E tanto é que Paulo entendeu tanto isso sobre se esvaziar de si mesmo, que ele foi perseguido, que ele foi preso, açoitado, apedrejado, rejeitado. Mas Paulo, ele tinha essa certeza que Cristo era tudo que ele precisava e que o que ele tinha, os bens que ele tinha, não valia nada, que quando ele era preso, ele se alegrava, como, né, aquele momento de Paulo e Silas na prisão, depois deles terem sido machucados, eles estavam naquela prisão e eles começaram a cantar louvores, eles começaram a se alegrar em Cristo. E Paulo, ele se alegrava, mesmo nos momentos de dificuldade, porque ele sabia que ele tinha tudo o que ele precisava, que era Jesus. Ele não precisava de casa, ele não precisava de família, ele não precisava de amigos, ele só precisava de Jesus. Era aquilo era a certeza do coração dele. Ele não precisava de uma mesa bonita, uma mesa posta, ele não precisava de bens materiais, ele só precisava de Jesus. Tanto é que os últimos dias de Paulo, ele estava sozinho. Paulo não tinha ninguém nos seus últimos dias, quando ele estava quase morrendo. Já quero daqui a pouco falar um pouco mais sobre isso. Mas mesmo sozinho, nos últimos dias de sua vida, ele confiava, porque ele tinha Jesus. Novamente eu quero ler Filipenses. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então, o seu conhecimento, aquilo que ele tinha, vamos dizer assim, de mais precioso, as escrituras ali, ele considerava perda. Porque ele considerava a sublimidade do conhecimento de Cristo muito mais importante do que qualquer outro conhecimento que ele tivesse. Por causa dele, perdi todas as coisas e a considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo, ele entendia que em Jesus não existia falta nenhuma, porque ele não tinha nada. Depois que ele começou a andar com Jesus, ele perdeu tudo. E por isso ele entendia que não existia falta em Jesus. E acredito que todos aqui sentimos falta de certas coisas. Sempre a gente está falando, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho amigos, eu não tenho uma família que me ama, enfim. Às vezes sentimentos como, de medo, de solidão, os nossos erros muitas vezes parecem ser até maiores do que o próprio Deus em nossas vidas. E
por essas limitações, por essas fraquezas, nós precisamos entender que precisamos ser dependentes dele. Precisamos depender todos os dias de Deus. Paulo, ele era dependente de Deus. Ele sentiu na pele o que era sofrer por Cristo. Um pouco antes de Paulo ser curado ali, de voltar a enxergar, Deus, ele fala, né, para Ananias ir lá e se encontrar com Paulo para orar por ele, enfim. E Ananias fica meio assim, nossa, mas ele é um perseguidor da igreja, antes era Saulo, né? Ele é um perseguidor da igreja, será que eu vou lá, enfim? Mas Deus, ele fala assim para Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo, ele entendia o que era sofrer por Cristo. Ele foi de um perseguidor da igreja para alguém que amava Cristo e era perseguido por ele e se alegrava em ser perseguido por Cristo, porque ele sabia que aquilo que ele mais julgava ser importante não importava, porque Cristo era o que importava para ele. E eu olho, né, para isso, para o tanto que Paulo sofreu, as perseguições que ele sofria, e muitas vezes nós somos, vamos dizer assim, tão injustos, né, porque nós acabamos tratando Jesus como se ele fosse pequeno, né, como se ele não pudesse resolver, enfim, os nossos problemas, como se ele não estivesse cuidando da gente, né, sustentando a gente em nossas dificuldades. Tantas vezes, né, chegamos no culto e, né, cantamos louvores dizendo que ele é tudo para nós, enfim, da boca para fora, né? Falamos que ele é tudo para nós, enfim, mas aí chega lá na segunda-feira, estamos chorando, estamos nos lamentando porque nos sentimos sozinhos, sabe? Não que a gente não possa se lamentar, enfim, ele ouve as nossas lágrimas, enfim, ele vê, mas nós precisamos ser uma igreja cheia e preenchida por Jesus. Sabe, nós precisamos entender que tudo o que nós precisamos é dele. E que todas as coisas vão ser acrescentadas se a gente buscar a presença dele. Lá em Romanos 8:28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E em Mateus 6:33 diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então tudo aquilo que a gente sente falta vai ser acrescentado a partir do momento que a gente começar a buscar o reino. Mas, quando a gente ouve esses 2 versículos, a nossa tendência muitas vezes é achar que, não, se eu não tenho amigos, e se eu buscar a presença dele, ele vai me dar amigos, ou, enfim, qualquer coisa que você imaginar que você não tenha, se eu buscar a Deus, ele vai me dar isso, ele vai me dar aquilo. Realmente, não é impossível para ele pode nos dar, mas quando a gente lê esses versículos e quando eles dizem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas as coisas lhe serão acrescentadas, está simplesmente querendo dizer que a partir do momento que você está buscando a presença dele, as coisas já estão sendo acrescentadas. Porque, pensa, quando você está buscando a presença dele, você está sendo cheio. Automaticamente, Jesus vai te preenchendo. Você está lá orando, você está lá buscando, e ele está te preenchendo, e ele vai te preenchendo. E aí você vai começar a olhar para as suas faltas, para as coisas que você fala que não tem, e você vai perceber que, nossa, mas parece que eu já tenho tudo. E esse tudo que a gente percebe, que a gente começa a ter, não são as coisas, é o próprio Jesus que já preencheu tudo. É o próprio Jesus que já está ali, sabe, com a gente, falando que, ei, eu sou tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada, você só precisa da minha presença. E é uma coisa muito engraçada, né? Que quando a gente pensa que a gente não tem nada, a gente está sendo muito ingrato. Porque quando a gente julga, né, que a gente não tem nada, enfim, é porque a gente não está totalmente preenchido. Se você talvez tenha algumas faltas em seu coração, todos temos faltas em nossos corações, é porque Jesus ainda não preencheu tudo por completo. E por isso nós precisamos buscar o reino de Deus para sermos preenchidos todos os dias. E a partir do momento em que a gente busca, a partir do momento que a gente está ali rendidos aos pés dele, as coisas vão sendo acrescentadas, porque a gente vai começar a ser grato. A gente vai começar a olhar para aquelas amizades que a gente ficava, mas ele não supre as minhas expectativas, mas ele não faz isso para mim, eu não tenho amigos por causa disso, por causa daquilo, e a gente vai começar a perceber pessoas à nossa volta, pessoas que a gente
né, enfim, não dava importância, a gente vai percebendo que, nossa, mas aquele irmão é muito legal, ele, enfim, não supre as minhas expectativas, não é aquilo que eu pensava, que é aquilo que eu precisava, mas o que eu preciso é de Jesus. Ele está ali, enfim, aquele irmão é um irmão muito legal, então eu vou me alegrar com o que eu tenho, eu vou me alegrar com as pequenas coisas, mesmo que talvez não seja das minhas expectativas. E é uma coisa muito triste que a gente acaba colocando as nossas expectativas tanto nas pessoas, de pensar que as pessoas elas podem nos oferecer algo, enfim, sabe, quando as nossas expectativas tinham que estar somente em Jesus. Nós vamos nos frustrar se colocarmos as nossas expectativas nas pessoas. Não coloque suas expectativas nas pessoas, porque as pessoas são falhas, as pessoas vão falhar a todo momento, mas Jesus, ele nunca falha. O amor dele dura para sempre. Então, coloque suas expectativas em Jesus. Se você se sente sozinho, vai para Jesus. Ele é seu amigo, é dele que você precisa. Todas as faltas que estão no seu coração, Jesus preenche. Então, quando nós conhecemos e buscamos o reino de Deus, somos preenchidos pelo amor dele e automaticamente tudo já nos foi acrescentado. Cristo é o que precisamos e nós nos tornamos gratos com o que temos a partir do momento que ele nos preenche de uma forma completa. A gente ouve muito, né, das pessoas falando, a Bíblia fala muito sobre galardão, sobre recompensa, e quando a Bíblia nos fala sobre galardão, sobre recompensa, ela está simplesmente querendo dizer que Jesus é a recompensa, que Cristo é tudo o que nós precisamos, que é Ele que é acrescentado. Então, a nossa recompensa é passar a eternidade ao lado dEle. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. Ele é a nossa fonte de prazer. É nele que está tudo o que nós precisamos. É nele que as nossas faltas vão ser supridas. Paulo, ele gastou a sua vida aos pés de Jesus. 2 Timóteo 4, 6-8 diz, Paulo fala assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo ali, ele estava nos últimos dias da vida dele. Ele fala que estava sendo oferecido por libação, ele estava querendo dizer que ele estava quase morrendo. E Paulo, ele poderia ter pensado naquele momento, não, eu estou quase morrendo, eu já gastei a minha vida inteira aos pés de Jesus, eu vou pensar em mim agora, eu vou orar, vou ficar aqui no meu cantinho, não vou, né, mais cuidar das pessoas nesse momento, eu vou cuidar de mim. Ele podia ter pensado assim, mas Paulo escolheu cuidar daqueles que Deus deixou nas suas mãos. Paulo estava escrevendo para Timóteo. Paulo decidiu gastar os últimos momentos da vida dele cuidando de Timóteo, sabe? Escrevendo aquela carta. Leiam Timóteo, inclusive, é uma carta linda, sabe? A gente consegue tirar muitos ensinamentos dessa carta. E Paulo estava ali escrevendo para Timóteo, amando ele. E Paulo, ele poderia ter pensado em si mesmo, mas ele sabia que a recompensa dele estava em Cristo. Ele já tinha gastado toda a sua vida aos pés de Jesus. Ele escolheu gastar os últimos momentos da sua vida também aos pés de Jesus. Paulo diz que ele completou a sua vida aqui na terra, né? Combati o bom combate, completei a minha carreira aqui na terra, enfim. Ele entendia que a sua missão era conhecer a Cristo e ser achado nele, fazer ele conhecido. Paulo, ele tinha entendido a sua missão. E ele completou aquela missão. E nós também temos essa missão de fazer Jesus conhecido, de conhecer Ele também, sermos achados nele. Esse é o nosso papel. E nós, como igreja de Cristo, nós precisamos conhecer mais dele. Jesus tem chamado a sua igreja para ir a um nível de mais profundidade, a um nível maior de intimidade com Ele. Cristo está voltando. E a sua noiva precisa estar preparada para vê-lo. Não tem mais tempo a perder. A fascinação por Cristo tem que, acontecer todos os dias, precisa aumentar todos os dias, sermos apaixonados por Ele todos os dias, dia e noite, até que Ele venha. É um tempo em que a sua igreja precisa limpar as suas vestes, um tempo de santidade, um tempo de ter mãos limpas e um coração puro. 1 Pedro 1:14-16 diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como
Como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Que não venhamos jamais voltar a viver das maneiras que a gente vivia antes de conhecer a Cristo, que não venhamos viver conforme as paixões desse mundo, mas que venhamos viver, sabe, conforme Jesus nos leva, que venhamos ser guiados pelo Espírito Santo, pelo vento do Espírito Santo todos os dias. Precisamos buscar ser santos como Ele é santo. É um tempo de santidade, um tempo, sabe, de sermos transformados ao contemplar a Cristo. Precisamos ser luz, precisamos ser a diferença nesse mundo, sabe? Buscarmos levar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho e nos aproximarmos de Cristo, simplesmente isso. Talvez, né, você tenha se deparado com algumas situações em sua vida em que você tenha estado muito perto de Cristo, em que você tem conhecido mais dele, e quando nós, né, conhecemos mais ele, quanto mais nos aproximamos dele, a gente começa a se deparar que estamos mais longe do mundo, que o mundo vai se afastando de nós, enfim, e talvez você tenha se deparado em alguns momentos, em certas rodinhas, na escola, faculdade, trabalho, em que você se sente um peixinho fora d'água, você começa a perceber que, nossa, eu não faço parte daqui, enfim, as pessoas não me entendem, mas se alegre. Quando você não se sentir pertencente às coisas desse mundo, se alegre. Quando você não sentir que pertence mais às antigas rodas de amigos, que você perceba que você está mais perto de Cristo, porque quanto mais perto de Jesus estamos, mais afastado desse mundo estamos, e precisamos nos alegrar com isso, nos alegrar com as perseguições, com as dificuldades que vierem. Quando nós sentimos muitas vezes que as pessoas mudaram, como por exemplo, quando a gente volta do encontro com Deus, parece que a gente sai da atmosfera do planeta Terra, né? E a gente volta e a gente começa a perceber que, nossa, as pessoas mudaram tanto, mas na verdade não foram as pessoas. A gente que mudou, a gente que foi transformado, enfim. E que quando você achar que as pessoas que estão mudando, entenda que muitas vezes não são as pessoas que mudaram, é você que mudou. É você que está sendo transformado por Jesus. É você que está sendo lapidado, moldado por Ele. Por isso que quanto mais perto dele estamos, menos esse mundo vai fazer sentido para nós. E isso precisa ser um marco na vida de todo cristão. Não nos conformarmos com esse mundo, inconformados com as paixões desse mundo, com tudo que esse mundo pode nos oferecer. Quando Deus nos isola do mundo, é porque estamos nos escondendo dele. Então, se você está se sentindo excluído em alguns lugares, enfim, nos ambientes da sua rotina, entenda que é porque você está se escondendo nele, é porque você está conhecendo mais dele. Então, se alegre nisso. Não lamente, não fique triste porque você tem sido rejeitado por ser cristão. Se alegre em meio às perseguições, se alegre em meio às dificuldades, porque a nossa alegria está no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus, Ele está levantando a sua igreja para contemplá-lo cada dia mais e mais. E também tem nos levado a conhecermos mais, sabe, a contemplarmos mais da presença dEle. Deus, Ele tem nos separado desse mundo. Ele tem levado a sua igreja a um nível de mais intimidade, a um nível que a gente ainda talvez não perceba que a gente está sendo levado, mas que a gente venha entender que o que Deus está liberando sobre a sua igreja é algo que mente nenhuma conseguiu imaginar ainda. E assim também como Ele tem, né, levantado a sua igreja para ser luz, Ele também tem separado a sua igreja, né, das coisas desse mundo. Assim como Ele também tem levantado a sua igreja para ser luz, Ele também tem, né, nos escondido nele mesmo. Nós temos, né, visto tantas coisas nesse mundo ultimamente, tristes, tantas perseguições, né, com os cristãos. Isso é um sinal da vinda dele, é um sinal que ele está voltando e que tem algo novo sobre a sua igreja. Então, que venhamos estar preparados para a sua volta, preparados para algo novo que ele está liberando sobre nós. Ele tem enviado a sua igreja como ovelhas no meio de lobos, para sermos luz, para amarmos aqueles que estão distantes, e que a gente não venha ter medo de amar aqueles que estão, né, perto ali da gente, que às vezes a gente tem receio, enfim, de falar do nome dele. Que não venhamos ter medo da perseguição, das dificuldades que estão por vir, mas que venhamos nos alegrar. E
que sejamos santificados a olhar para Cristo. Se olharmos para Cristo, nós vamos ser transformados todos os dias. Por isso, contemple. Contemple mais, quando você achar que você já contemplou o suficiente, que você já conhece dele o suficiente, perceba que as águas ainda não chegaram nem nos meus joelhos, então vá mais fundo, busque mais, renuncie mais, porque através da renúncia nós vamos conseguir nos achegar mais perto dele. Para sermos mais parecidos com Jesus, precisamos contemplar ele. Mas, se queremos olhar constantemente para ele, as escamas dos nossos olhos precisam cair, para que venhamos olhar e ver nitidamente a beleza de Cristo e sermos achados nele. Que venhamos ansiar olhar para Cristo, que venhamos ansiar contemplar mais da beleza dele, de entender realmente quem ele é. Amém? Eu queria, nesse momento, pedir para os irmãos ficarem de pé. Eu queria pedir para que o Ministério de Louvor suba aqui. E eu quero que nesse momento você feche os seus olhos. O Senhor, Ele tem coisas novas para liberar sobre a sua igreja. Em nome de Jesus, que nessa noite os olhos espirituais sejam abertos. Em nome de Jesus, comece a pedir para que o Senhor venha sondar o seu coração e venha te mostrar as escamas que estão nos seus olhos que te impedem de ver a Ele. Será que essas escamas são, o seu orgulho? São pessoas que você precisa deixar? São renúncias que você precisa fazer? Enfim, que você possa ver Jesus nitidamente. Que todos aqui nessa igreja, em nome de Jesus, venham contemplar nitidamente, com clareza, a beleza dEle, entender verdadeiramente quem Ele é. Assim como Paulo viu Jesus no caminho de Damasco, que venhamos ver Ele, que venhamos enxergar Ele, que venhamos ser transformados por Ele. Que nesse momento você peça para você ver Ele, para que você venha contemplá-lo, para que você, vá mais profundo, para que a partir dessa noite você venha enxergar uma face dEle, enxergar algo dentro dEle, os segredos que estão dentro dEle que você ainda não viu, que você ainda não conhece. Quem é que Paulo viu no caminho de Damasco? Que decidiu gastar a sua vida aos pés de Jesus. O Senhor está te dizendo para que você gaste a sua vida aos pés de Jesus. Tudo que você tem hoje um dia vai passar. Tudo que os seus bens mais preciosos, o que você julga ser importante, comece a pensar tudo que para você é mais importante nesse momento. Sua família, seus amigos, tudo nessa terra vai passar. E o que vai ficar é somente a presença dEle. Jesus é suficiente. É somente dEle que nós precisamos. Jesus, abre os olhos dessa geração para enxergar a beleza da sua santidade, para contemplá-lo mais nitidamente. Senhor, nós queremos te ver. Quanto mais nós te olhamos, mais nós percebemos que estamos sendo transformados. Uma contemplação que gera uma transformação. Jesus, nós queremos te ver. Assim como Paulo também te viu, assim como ele foi transformado ao olhar para o Senhor, ao contemplar a sua beleza, a sua igreja deseja te ver também, Senhor. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar diante de ti? Ah, Jesus, abre os nossos olhos para contemplarmos a sua beleza. Sim, quero sentir tuas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer.